Agora é a vez do nosso quadro Pergunte ao Doutor, patrocinado pela Unimed Costa do Sol. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Agora, mais uma vez, nosso quadro Pergunte ao Doutor. E eu já quero te lembrar que você pode ver essa entrevista e outras também pelo nosso canal no YouTube e pode também participar colocando a sua pergunta pelo WhatsApp. E quero dar bom dia ao Dr. Joel, nosso convidado. Dr. Joel fazendo essa parceria aqui com a Unimed Costa do Sol. Estamos ajudando muitas pessoas com essas informações aqui todo sábado de manhã. Bom dia, Dr. Joel. Quem o senhor trouxe? Sobre o que a gente vai falar hoje? Muito bem. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar de sangue. Legal. Doação de sangue. E trouxemos o Dr. Rofa Salom, que é especialista pela Sociedade de Hemoterapia, pela sociedade ligada à parte de transfusão de sangue. E isso é um assunto muito importante porque nós precisamos da população e a população acaba precisando desse serviço todo o tempo. Nós lembramos sempre disso quando são feriados longos, onde as pessoas vão para a estrada e acaba o número de acidentes aumentando. E a gente sempre vê na TV propaganda falando, você precisa doar, estamos precisando. O trauma é o principal fator que as pessoas consomem no banco de sangue, esse nosso produto tão valioso. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar sobre hemoterapia com vocês. Bom, o trauma é uma das causas, né, onde a gente precisa consumir o uso de hemocomponentes, principalmente o concentrado de hemácias, né, mas não apenas ele. Hoje em dia a gente tem um protocolo que a gente fala de protocolo de transfusão maciça, onde a gente faz uso de todos os hemocomponentes fracionados, né. Mas é uma das causas onde a gente é acionado e demandado, mas não apenas o trauma, né? Nós temos doenças crônicas que influenciam a medula óssea, a produção de sangue, e que elas a gente vê que também tem uma importância grande assim, no uso de hemocomponentes, principalmente as hemácias, né? Mas não só elas. Isso é importante porque a hemácia, na verdade, junto com o plasma e com as plaquetas, acabam formando um trio que é muito indicado todas as vezes que o sangramento, o processo hemorragia é a causa principal do choque, que é quando a pessoa perde uma quantidade grande de sangue, e sobretudo isso acontece no trauma. Né? E qualquer pessoa pode doar sangue ou existe uma especificação maior? Você pode, você não pode por causa disso? Como que isso funciona? Na verdade, qualquer pessoa entre 18 e 65 anos pode doar sangue, sendo que menores de idade, a partir dos 16, com autorização, também pode doar. E essa pessoa ela tem que estar saudável. Existem algumas doenças crônicas que não impedem a doação de sangue, como hipertensão, diabetes, dependendo das medicações que fazem uso, podem sim doar, mas claro, existem também medicações que contraindicam de forma às vezes provisória e de forma às vezes definitiva a doação, certo? E existem também questões que influenciam definitivamente a vida do doador, como por exemplo doenças infectocontagiosas crônicas, como hepatites, B e C, HIV, acabam impedindo. Quem já teve alguma neoplasia prévia também acaba tendo uma inaptidão definitiva, né? Mas pessoas que são saudáveis, elas podem doar sangue e até algumas pessoas com comorbidades também podem. Isso é feito a partir de uma triagem, né, que a gente faz no Hemocentro. Essa triagem faz uma série de perguntas para ver hábitos de vida, etc. E também para avaliar essa questão das comorbidades, se essas comorbidades elas podem influenciar ou não a vida do doador. Então, no processo da doação do sangue, antes do ato em si de doar, é feito essa triagem por um profissional capacitado para poder fazer esse filtro, liberando, e às vezes o que a gente fala para o doador é que o doador, ele
não é um paciente, né? Ele vai lá por um ato voluntário, espontâneo. exatamente, espontâneo. E a gente não pode submeter o doador a um processo que acabe trazendo algum tipo de problema para ele. Então a ideia é que o doador faça a doação, mas que seja um processo seguro. E algumas comorbidades, elas podem sim interferir nesse processo de segurança, né? Então a gente faz essa triagem justamente para poder filtrar quem pode e quem não pode doar sangue. Então, às vezes ficava uma imagem que eu podia doar para o meu pai, ou eu podia doar para o meu filho, ou para o meu irmão. Se acidentou, eu que vou doar. Na verdade, isso não é assim. Você doa para um banco e esse banco é de todos. Como que isso funciona? Então, na verdade, é exatamente isso. A gente, principalmente por conta das questões do subtipo ABO, né, a gente faz um filtro, existem testes pré-transfusionais para poder conferir segurança ao processo. E, às vezes, por exemplo, se o filho é B e o pai é O, ele, teoricamente, o pai não poderia receber esse sangue B, né, por conta de reações imunomediadas que acontecem caso esse hemocomponente seja transfundido. Agora, quando o doador vai, mesmo que mobilize uma campanha de doação de sangue por conta de um paciente, ele vai arrecadar, né, vai captar uma série de doadores e uma parte desses hemocomponentes que vão ser captados pode sim ser utilizado para o pai em questão, né, fazendo esse exemplo, mas o importante é que a gente consegue abastecer o banco de sangue e poder oferecer não só para aquele paciente específico, mas para todos os outros que estão necessitando de sangue naquele momento. Porque houve uma época que o banco de sangue não era um processo governamental, sim, de Estado. O banco de sangue podia ser um banco de sangue particular, em que as pessoas pagavam e recebiam por sangue, o que era uma coisa muito estranha mesmo, né? É um comércio meio complexo. Mas porque o sangue é um órgão, né? E você está doando um órgão, na verdade é um transplante que você está fazendo. Exatamente. Um transplante de um órgão para outra pessoa. Por isso que eu acho que essa medida de ser o Estado que controla, o Estado é que vai ficar com esse sangue e ele distribui para as pessoas que precisam e não para quem você indica. Exatamente. O ato de doar sangue é um ato de altruísmo, né? E hoje em dia a gente não tem mais essa questão do recebimento, justamente porque antigamente, do recebimento financeiro, que eu digo, né? Justamente porque antigamente isso existia e muitas pessoas com comorbidades, tais essas que eu falei, entre outras, acabavam doando sangue para ter um ganho financeiro e acabavam, infelizmente, prejudicando outras pessoas, exatamente. Entendi. Muito bom. E é preciso ter algum tipo de sangue específico para doar? Ou qualquer tipo de sangue pode ser doado? E queria que você explicasse um pouquinho que sangue pode ser de quem para quem? Quer dizer, qual o tipo que é compatível com o quê? Qualquer pessoa, independente do tipo sanguíneo, pode doar sangue. É importante dizer que o sangue ele é fracionado em 4 subtipos, né? Então a gente fraciona o sangue em hemácia, plaqueta, plasma e o crio precipitado. Então com uma doação a gente pode salvar até 4 vidas, né? Os subtipos O, eles podem doar para todos os outros, né? Os A, os B e os AB. Mas ele só pode receber dos O, e principalmente, por exemplo, o O negativo só pode receber do O negativo. O O positivo ainda tem aí o benefício de receber do O positivo e do O negativo, né? Já o AB, ele pode receber de todos os outros, mas ele só pode doar para ele mesmo, né? Então, o AB pode receber do O, pode receber do A e do B, e pode receber do AB. Né? Difícil guardar isso tudo, hein? Pois é. Ainda bem que tem uma maquininha lá dizendo assim, ó, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode. Resumindo, quais são os tipos de sangue que têm mais necessidades, né, no banco? Então, hoje em dia a gente tenta fazer uma captação de todos os tipos, claro, né? Mas o O negativo, ele é fundamental, justamente porque isso que o Dr. Joel está falando, de em alguns
cenários de urgência e emergência, a gente não ter tempo de fazer os testes pré-transfusionais por conta de risco mesmo de morte do paciente que está chegando, num cenário de trauma principalmente, que é onde a gente usa o maior exemplo, a gente precisa dos O negativos para poder tentar organizar e dar um pouco mais de tempo para poder pensar nas coisas, né? Então, o O negativo, ele é fundamental que tenha no mais banco, doadores, né? que tenha mais doadores, que a gente consiga sensibilizar mesmo a população. Ele é o Coringa. Ele é o Coringa. Tem que ter o Coringa lá para poder a coisa funcionar. Exatamente. Então, eu tenho uma coisa que é curiosidade mesmo. Eu vejo nas empresas, mesmo quando tem corrida de automóvel, as pessoas têm que ter o tipo sanguíneo lá na jaqueta. Se vai ser testado, por que o sujeito tem que ter o tipo sanguíneo na jaqueta? Eu não sei se você sabe isso também, eu estou perguntando porque é uma curiosidade mesmo. Todos vão ter testado, não vão? Sim, ninguém vai receber sangue sem ter testado, inclusive numa corrida de automóvel. Sim. Então, isso tem um significado? Então, na verdade, assim, outra coisa que é importante dizer, né? A gente fala muito do ABO e do RH, que são as proteínas de membrana que são mais imunogênicas, que podem causar mais tipo de reação. Mas nós temos cerca de 27 famílias de proteínas de membrana nas hemácias que podem ter alguma repercussão, né? Então, o tipo sanguíneo ABO e o tipo sanguíneo RH, né, o fator RH, eles são tipo sanguíneo chave para questões imunológicas que podem acontecer. Mas a gente tem outros que são super famosos, né, que, assim, menos famosos, estão ali no underground, mas também são famosos, que é o KEL, o KID, o DUF e agora... E qual é a importância que tem esses subs? Porque eles podem causar manifestações alérgicas ou imunológicas mesmo, de hemólise, mas às vezes são um pouco mais brandas do que o ABO e o RH. Entendeu? Mas você não me respondeu. E para que eu tenho esse negócio Eu tenho um palpite. Tem alguma importância? Então, porque eu já percebi também, você falou de uniforme de corredores, né? Mas também policiais, né? Tem algumas outras instituições, porque estão mais vulneráveis a algum acidente, né? A questão do trabalho. Eu acho que vai ser o teste, mas ali já é um indicativo. De facilitação do processo. Porque você pode fazer essa comparação. Entendeu? Eu acredito que seja algo para complementar. Profissionalmente, isso tem alguma importância? Vai testar todo mundo mesmo? Não, a gente vai fazer os testes principalmente por conta desses outros subtipos. Mas ter ali o subtipo principal, né, o ABO e o RH, facilita o processo de um cenário de trauma, cenário então caótico. O tempo de executar fica melhor quando o sujeito já sabe. Já tem uma indicação, já sabe alguma coisa. Então a minha curiosidade já foi a pessoa responsável aqui pelo nosso sistema de sangue aqui no hospital e também vai fazer parte da equipe de transplante de medula, que nós vamos em breve já iniciar o processo, já que já fomos devidamente autorizados, já saímos no Diário Oficial que estamos prontos para começar a nos preparar para fazer isso. Você pode falar um pouquinho da importância disso para o município, para a região? Com certeza, sim. Não apenas como transplantador, né, mas como hematologista, aqui na cidade, na região, a gente vê que os casos de doenças hematológicas, né, de neoplasias hematológicas e de doenças que necessitam de transplante de medula óssea em algum momento, vem crescendo. A gente tem uma facilidade hoje em dia maior de detecção dessas doenças e de intervenção dessas doenças. Então a gente tem visto crescer os casos de doenças que podem em algum momento ir a transplante, né? E a instauração de um serviço de transplante de medula óssea nessa região, estrategicamente, consegue abranger toda a macro-região que está aqui ao redor de Macaé, né? Então a gente pensa em Campos, em Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, são cidades que também têm casos hematológicos e que também podem referenciar seus pacientes que necessitem de transplante para a unidade para poder dar seguimento no tratamento que for necessário em relação ao transplante de medula. Muito bom. Então, em breve, na nossa cidade, estaremos aqui iniciando o transplante de medula e já esse mês estamos iniciando o transplante de rim.
Ou seja, o Hospital Unimed Costa do Sol, aos poucos, vai se tornando, já é, mas vai se tornando cada vez mais um hospital de alta complexidade e alta resolutividade. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, o bate-papo foi muito bom, a nossa roda foi boa, eu acho que deu para esclarecer as pessoas, de uma maneira geral, a respeito de transfusão e da necessidade de doar. Verdade. Suas considerações finais, Raul? Então, eu gostaria mais de deixar o recado, né, para a população no geral, que doem sangue. Aqui na cidade de Macaé nós temos o Hemocentro da cidade, que é um captador, né, de doadores, e nós estamos abertos de 7h30 da manhã a 12h30, recebendo os doadores com maior carinho e apreço, e querendo mesmo sensibilizar a população para poder ajudar os doadores, né, ajudar os pacientes, né, que estão necessitados nos hospitais da cidade. Então, você que é saudável, tem entre 18, 60, 65 anos e pode doar sangue, tem esses pré-requisitos, passa lá que a gente vai poder receber vocês com maior carinho, maior atenção. Muito Lembrando bom, que precisa ir alimentado, nada de ir em jejum, né? E dormir bem à noite. Dormir bem e ir bem alimentado. Viu como que eu sei, doutor Xavier? Eu sei, sou doadora. esse convite, como também o nosso convite de todo sábado pela manhã está por aqui. Isso aí. No Pergunte ao Doutor. Isso aí. Obrigada, gente. Bom Muito dia. obrigado.